Sabe aqueles dias que parecem completamente normais, mas que no fim mudam tudo? Pois é. Pro Harry Potter, uma simples ida ao beco diagonal para comprar o material escolar do ano acabou se tornando um dia de encontros decisivos, de brigas feias e, o mais importante, de um gesto secreto que daria início a todos os eventos sombrios do seu segundo ano em Hogwarts. E essa história toda não começa com um feitiço poderoso, mas sim com uma lista de compras. E no centro de toda essa confusão, a gente encontra ele, Gilderoy Lockhart, um autor famosíssimo com um sorriso que podia iluminar qualquer lugar e uma fama de herói aventureiro. Ele é basicamente a personificação da celebridade no mundo da magia. E a chegada dele já nos apresenta um dos grandes temas desse ano, o lado vazio e às vezes bem perigoso da fama. A nossa jornada começa de verdade na Toca, a casa caótica, barulhenta e super acolhedora da família Weasley. É um lugar onde a magia e o carinho estão por toda parte, sabe? Um contraste gigantesco com a vida que o Harry tinha antes de ir para Hogwarts. E é lá, nesse cenário, que as corujas chegam trazendo as cartas com a lista de materiais para o novo ano letivo. Assim que eles abrem as cartas, vem a surpresa. A lista de livros é enorme e todos os títulos têm uma coisinha em comum. O autor é o mesmíssimo Gilderoy Lockhart. Na mesma hora, a gente vê uma sombra de preocupação no rosto da senhora Weasley. Como é que eles iam conseguir pagar por tudo aquilo? E aqui o conflito fica bem claro. De um lado, a realidade dos Weasley, uma família que vive com pouquíssimo dinheiro, dependendo de livros e roupas de segunda mão. O cofre deles lá em Gringotts tem só 1 galeão de ouro e umas moedinhas de prata. Do outro lado, a gente tem a extravagância do Lockhart, cuja lista de livros parece mais um monumento ao ego dele, um peso financeiro gigantesco para famílias como a dos Weasley. Bom, para chegar no beco diagonal, o plano é usar a rede de Floo, que é um jeito mágico de viajar que conecta lareiras. É super rápido, super eficiente, mas também é a primeira vez do Harry. E ele está prestes a descobrir que, no mundo bruxo, até a viagem mais simples pode dar muito, mas muito errado. Os Weasley, na melhor das intenções, claro, começam a bombardear o Harry com uma avalanche de conselhos. Fale bem alto e claro, diz a senhora Weasley. Cuidado para não sair na lareira errada, avisa o Rony. Essa confusão de instruções só deixa o Harry mais nervoso, se sentindo cada vez mais inseguro com o que tinha que fazer. Com a cabeça a mil, o Harry pega um punhado de pó, entra naquelas chamas verdes que não queimam e se prepara. É agora ou nunca. Ele respira fundo, pronto para dizer o seu destino. O problema é que, na hora de gritar beco diagonal, ele engasga com a fumaça e as cinzas quentes. As palavras saem todas tortas, abafadas pela tosse. E num piscar de olhos, o mundo vira um borrão giratório que o joga para fora num lugar muito, muito diferente. O Harry aterrissa com um baque, todo coberto de fuligem, numa loja bem sinistra. Olhando pelas vitrines empoeiradas, a cena é de arrepiar. Cabeças encolhidas, ossos humanos e uns objetos com uma energia muito ruim. Ele não estava no beco diagonal, ele foi parar na Travessa do Tranco, o lado mais sombrio e perigoso do comércio bruxo. O pânico bate na hora. Harry tenta sair de fininho, mas ele para, petrificado quando vê quem está chegando perto da loja. Draco Malfoy e o pai dele, Lucius. Sem nem pensar, ele mergulha para dentro de um armário preto enorme e fica espiando por uma frestinha. A conversa que o Harry ouve é muito reveladora. O Lucius não está ali para comprar, mas sim para vender itens das trevas. Ele está reclamando das novas fiscalizações do Ministério da Magia, preocupado em se livrar de umas coisas que podiam comprometer ele. Fica bem óbvio que o Lucius é um cara que mexe com magia das trevas, mas a maior preocupação dele é manter as aparências, a imagem de cidadão respeitável. Assim que os Malfoys vão embora, o Harry sai correndo da loja e, para o seu alívio imenso, dá de cara com o Hagrid. O gigante gentil resgata ele daquele lugar assustador e o leva de volta para o beco diagonal. Pouco depois, ele reencontra a senhora Weasley, que primeiro fica aliviada e depois dá uma bronca daquelas, e o resto da família, que estava desesperada com o sumiço dele. Com o grupo finalmente reunido e seguro, eles vão para o último item da lista, a livraria. A livraria Floreios e Borrões está um verdadeiro caos. Uma multidão se aperta na entrada, a maioria de bruxas de meia idade, todas super ansiosas. E o motivo? Uma sessão de autógrafos com a estrela do momento, o próprio Gilderoy Lockhart. No meio daquela confusão, o olhar de Lockhart encontra o Harry. Num movimento rapidinho, ele o puxa para frente da multidão, para o centro de todas as atenções.
Um fotógrafo dispara flechas de fumaça roxa enquanto Lockhart usa a fama do menino que sobreviveu para se promover, com aquele sorrisão no rosto. E então vem o grande anúncio que deixa a multidão enlouquecida. Lockhart não é só o autor dos livros, mas também o novo professor de defesa contra as artes das trevas. O Harry, completamente atordoado e com uma pilha de livros que ele nem pediu, só queria sumir no meio da galera. Mas a paz não dura muito não. O espetáculo é interrompido pela chegada de Draco e Lucius Malfoy. O clima pesa na hora, a tensão fica quase palpável. Era óbvio que um confronto entre as duas famílias estava prestes a acontecer. Para entender a explosão que vem a seguir, a gente precisa entender esses dois homens. O Arthur Weasley é um cara íntegro, fascinado pelo mundo dos não-mágicos e que valoriza a honra acima de qualquer coisa. Já o Lucius Malfoy é o completo oposto, um aristocrata rico, arrogante, que acredita na superioridade dos bruxos de sangue puro. É um verdadeiro choque de valores, um conflito só esperando para acontecer. O Lucius provoca o Arthur, zombando não só da situação financeira dos Weasley, mas também da amizade deles com os pais da Hermione, que são trouxas, ou seja, pessoas que não são bruxas. Com essa única frase, ele ataca a honra, os amigos e a família do Arthur. Foi o estopim. Num acesso de fúria, Arthur Weasley parte para cima de Lucius Malfoy. Livros voam, prateleiras balançam e a livraria vira um campo de batalha. O caos só termina quando Hagrid, com aquela força toda dele, consegue separar os dois. Mas olha só, enquanto todos os olhos estavam na briga, no confronto barulhento e público, algo muito mais importante e silencioso aconteceu. Um gesto pequeno, quase imperceptível, mas que carregava um peso enorme para o futuro. O ponto crucial daquele dia não foram os socos, nem os insultos, nem o showzinho do Lockhart. Foi um ato disfarçado, um movimento rápido de Lucius Malfoy enquanto a poeira ainda estava baixando. No meio de todos aqueles livros novos e caros, o olhar de Lucius se fixa no livro de transfiguração de segunda mão da Ginny. Ele tira o livro do caldeirão dela, com uma cara de desprezo, mas com os olhos focados na filha mais nova dos Weasley. É um ato totalmente deliberado, calculado. Com uma frieza de dar medo, ele devolve o livro para as mãos da Ginny. A frase é cruel, um insulto direto à pobreza da família. Mas por trás daquela humilhação pública, algo a mais aconteceu. O Lucius não pegou o livro só para zombar. Ele fez alguma coisa com aquele livro. E essa pergunta que fica no ar. O que o Lucius Malfoy realmente fez naquele breve momento em que segurou o livro da Ginny? Aquele gesto, disfarçado de insulto, é a verdadeira semente do perigo que estava por vir, um segredo sombrio que acabou de ser plantado bem debaixo do nariz de todo mundo.